Bom dia a todos. Bom dia, secretário José Carlos Misorelli, senhor João. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet. Bom dia a vocês que estão presentes. Nós estamos aqui para realizar a prestação de contas, do segundo quadrimestre de 2021. Lei Complementar 8.142/90, Lei Complementar Federal, número 141/12. Quero cumprimentar também o vereador Vieirinha. E, neste momento, eu passo a palavra ao senhor secretário José Carlos Misorelli. Bom dia a todos. Nós vamos passar a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021, lembrando que ele já foi submetido ao Conselho Municipal de Saúde e devidamente aprovado. Então, relatório detalhado do quadrimestre, a lei, como a presidente já falou, sobre a demografia do município, uma situação comparativa, obrigatória, para nós apresentarmos, né? Então, a gente vê a extensão, até o Vieirinha estava comentando agora, a grande extensão de Pirapora, de Santana de Parnaíba em relação aos outros municípios, e a gente vê que a densidade populacional é tão relevante que dá uma qualidade de vida bastante boa, né, em Santana de Parnaíba. Com relação à maternidade, no segundo quadrimestre nós tivemos 256 partos vaginais e 142 cesáreas, com 398 partos no segundo quadrimestre e um total de 789 já realizados em 2021. Com relação à mortalidade por grupo e as causas, né? Eu não vou citar todas elas aqui, é evidente, mas a gente percebe aqui uma mudança no perfil epidemiológico de mortalidade no município, isso devendo-se como causas infecciosas e parasitárias, de forma mais importante que em outras ocasiões. Isso aqui deve-se também à Covid, né? Então, a gente passa a ter o aparelho circulatório em segundo e os tumores em terceiro lugar no quadrimestre e também no ano, né? Depois seguidos do aparelho respiratório, que também subiu, também em decorrência das causas de Covid, ou das consequências do Covid, né? Com relação à rede física do serviço, ele não mudou em relação ao quadrimestre anterior, então a gente continua com a central de regulação, os CAPs 3, né, o infantil, o álcool e drogas e o adulto alvorecer. A unidade, o centro de saúde e as unidades básicas, basicamente são as mesmas do outro quadrimestre. Clínica especializada também, o Cefis e o Centro de Saúde da Mulher. A farmácia no almoxarifado. O hospital, hoje com 2, né, continua com os 2, o hospital de campanha do Covid-19, que depois a gente pode explanar um pouquinho mais a respeito dele na atual situação, e a maternidade de Santa Ana. O AME, 2 prontos atendimentos, a UPA, o pronto-socorro infantil, a Central de Gestão em Saúde, que fica na Secretaria Municipal de Saúde, a unidade móvel de nível pré-hospitalar de urgência e emergência, que é o SAMU, na Fazendinha e Alphaville, unidade de apoio e diagnóstico, SPX, Instituto SPX. O total são 30 instituições na rede física do município. Com relação à produção, nós tivemos na atenção básica, no segundo quadrimestre, 148.467 atendimentos, na atenção especializada, 509.605, 938 internações, na urgência e emergência, 4.718 atendimentos, e no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, 13.582. E isso a gente já verifica que nesse quadrimestre, já dá para perceber, houve um aumento do número de atendimentos na atenção básica e na atenção especializada. Quando vocês veem aqui 509 mil na atenção especializada no segundo quadrimestre, e no ano todo 555 mil. Isso deve-se ao fato de o maior número de consultas agendadas depois da diminuição
da necessidade do isolamento, né? Com relação aos medicamentos, nós tivemos no segundo quadrimestre 14.958.000 unidades. Então, aqui você comparando com o primeiro, com 2021, quer dizer, a totalização, a gente percebe que não houve nenhuma redução da entrega de medicamentos durante o período mais crítico da pandemia, que foi o primeiro quadrimestre. Com relação ao valor em reais, 5.057.000 no segundo quadrimestre. Com relação à produção de exames, os exames cardiológicos em 3.918, laboratório de análises clínicas 362, 11.033 exames de imagem, que é mamografia, ultrassom, endoscopia, exames de radiologia 19.977, exames oftalmológicos 2.391, da colposcopia, tocografia, eletroencefalo e polissonografia 2.209 e os exames de tomografia 647. As ações da dengue, no caso a caso, o número de imóveis visitados, no segundo quadrimestre 41.914. A avaliação de densidade larvária não está sendo feita por orientação do governo do Estado de São Paulo. Os bloqueios foram 5 realizados, as nebulizações nenhuma, da atendimento de denúncias foram 15, e os pontos estratégicos 100% foram cobertos pelas medidas de ação contra a dengue. Com relação ao boletim epidemiológico, isso aqui, lembrando que isso aqui é dia 31/8, né? Onde a gente vê aqui 97 casos internados. Hoje nós estamos, quando falo em casos internados, não é internados em Santana de Parnaíba, em todo o Brasil, né? Município de Santana de Parnaíba. Hoje são 3. Então, mostra uma redução importante, né, dos números da pandemia. Com relação aos vacinados, esse aqui também é o número apresentado em 31 de agosto. Esses estão na tela, mas eu vou apresentar para vocês a cobertura, como é que está até o dia de ontem. Eu acho mais interessante agora, para antecipar talvez alguma pergunta. Nós estamos com uma cobertura até o dia 21 da primeira dose de 100,05%. Quando eu falo primeira dose, nesse caso, é a população acima de 12 anos, tá? Não é só a população acima de 18 anos. Então, já temos uma cobertura acima daquilo que era proposto pelo Ministério da Saúde. Com relação à segunda dose, nós estamos com 67,17%, e com a terceira dose, nós estamos com 51,37% da população acima de 80 anos, que é o que está liberado até o momento pelo governo do Estado de São Paulo. Com relação aos adolescentes, nós estamos com uma cobertura de 61,82% naquela população de 12 a 17 anos. Aqui algumas considerações eu gostaria de fazer. É o seguinte, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. A gente tem notado uma falta dos agendados na segunda dose, que gira em torno de 30% a 38%, sendo 38%, inclusive, na primeira dose de adolescentes. Quer dizer, agendam, mas não comparecem. A segunda dose também, nós temos um número muito alto de pessoas a terem que tomar a segunda dose e não estão comparecendo. Então, é bom que todos, nós estamos trabalhando com agentes comunitários de saúde, com todas as unidades, estamos com agendamento em todas as unidades, e os agendamentos com os 3 tipos de vacina. É um município que não faltou segunda dose em nenhum momento, não houve falta de segunda dose, nem mesmo da AstraZeneca, está com tudo programado. Então, a gente precisa da ajuda de todos para que estimulem as pessoas a tomar a segunda dose. A proteção, a gente entende que a proteção ela só vem depois da segunda dose, mesmo assim com 15 dias após a segunda dose. Então, eu preciso que todos nos ajudem, a TV, os participantes, os vereadores, principalmente, que têm um contato muito íntimo com a população, que estimulem as pessoas. Se, por acaso, elas não conseguem ir nos postos volantes, não tem problema, ela pode ir em qualquer unidade de saúde e fazer o seu agendamento.
E por que o agendamento na unidade de saúde não demanda livre? O agendamento em virtude dos frascos terem um número certo de doses. Então, para que não haja perda de doses, nós agendamos. E o agendamento é muito rápido em todas as unidades. É de um dia para o outro, já junta 6 pessoas, já faz a vacina. Então, é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde ou venham, atendam os SMS que são enviados. Todos os agendamentos são enviados e-mail. O e-mail é mandado a partir de 2 horas depois do agendamento, a pessoa já recebe o e-mail. Então, que fiquem atentos nos agendamentos. Aqui são algumas ações de saúde divulgadas nas redes sociais, né, que nós participamos desde todos os meses, a gente tem tido uma participação ativa. Quem acompanha as lives da Prefeitura ou os eventos dentro das unidades de saúde tem reparado que a gente tem atendido todas as solicitações dos vereadores com relação a datas específicas. Inclusive, esse mês aqui, nós estamos quase finalizando, né, com o mês de prevenção ao suicídio, e foi um verdadeiro sucesso, gente. Tá? Inclusive, o encerramento, se não me falha a memória, é sábado, né? Sábado agora, com a premiação dos trabalhos apresentados pelos pacientes. Foram muito bonitos trabalhos. Então, acho que vale a pena prestigiar no sábado o encerramento da semana anti-suicídio. Vou passar para o João para falar sobre o demonstrativo dos montantes financeiros, e depois eu fico à disposição. Bom dia a todos. Nós vamos começar, então, a demonstrar os recursos aplicados no período do segundo quadrimestre. Então, aqui nós temos o demonstrativo das receitas, período de apuração, segundo quadrimestre, receitas resultantes de impostos. Então, o município arrecadou, no segundo quadrimestre, R$ 317.500.000 e acumulou, nesses 2 quadrimestres, está no acumulado no ano, de R$ 680.667.000. De transferências, o valor transferidos para o município no segundo quadrimestre foi de R$ 8.937.000, e o valor acumulado do ano está em R$ 16.622.000. Agora, nós vamos colocar onde foram gastos esses recursos. No segundo quadrimestre, gerenciamento, administração e suporte dos recursos municipais, o orçamento inicial era de 18.558.000, foi atualizado para 19.698.000. No segundo quadrimestre, o valor empenhado foi de 5.357.000, o valor liquidado de 6.781.000 e o valor pago de 6.883.000. No acumulado do ano, o valor empenhado está em 13.406.000, o liquidado em 12.152.000 e o valor pago de 11.970.000. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial era 4.306.000, foi atualizado para 3.606.000. O valor do segundo quadrimestre, o valor empenhado de 1.087.000, valor liquidado de 1.449.000 e o valor pago de 1.372.000. No acumulado do ano, o valor empenhado foi de 3.218.000, o valor liquidado de 2.759.000 e o valor pago de 2.674.000. Na atenção básica, com os recursos municipais, o valor empenhado no segundo quadrimestre foi de 23.966.000, o valor liquidado de 25.583.000 e o valor pago de 25.673.000. Com um orçamento inicial de 81.252.000 e orçamento atualizado em 79.542.000.
O acumulado do ano, o valor empenhado está em 60.366.000, valor liquidado em 44.152.000 e o valor pago de 43.688.000. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial foi de 3.144.000, o orçamento atualizado passou para 2.994.000, o valor empenhado do segundo quadrimestre foi de 1.357.000, o valor liquidado de 1.431.000, o valor pago de 1.431.000. No acumulado do ano, o valor empenhado está em 2.584.000, o valor liquidado em 2.582.000 e o valor pago 2.582.000. Na atenção especializada, com os recursos municipais, o orçamento inicial foi de 23.027.000, o orçamento atualizado de 22.547.000. No segundo quadrimestre, o valor empenhado foi de 5.282.000, o valor liquidado de 6.998.000 e o valor pago de 7.209.000. No acumulado do exercício, o valor empenhado está em 16.153.000, valor liquidado em 12.237.000 e o valor pago de 12.077.000. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial foi de 10.995.000, manteve-se a atualização pelo mesmo valor. O valor do segundo quadrimestre empenhado foi de 2.289.000, o valor liquidado de 4.184.000, o valor pago de 3.726.000. No acumulado do ano, o valor empenhado ficou em 8.458.000, o valor liquidado em 6.651.000 e o valor pago de 6.183.000. Na atenção hospitalar, com os recursos municipais, o orçamento inicial era de 147.965.000, foi atualizado para 144.930.000. O valor empenhado no segundo quadrimestre de 42.408.000, valor liquidado de 47.715.000 e o valor pago de 47.530.000. No acumulado, o valor empenhado foi de 116.122.000, valor liquidado de 80.229.000 e o valor pago de 79.518.000. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial de 5.468.000 foi atualizado para 12.808.000. O valor do segundo quadrimestre, valor empenhado foi de 5.074.000, valor liquidado de 5.106.000, o valor pago de 5.135.000. No acumulado do ano, o valor empenhado está em 11.404.000, valor liquidado de 9.793.000 e o valor pago de 9.763.000. Vigilância sanitária, o orçamento inicial era de 595, manteve-se a atualização para 585, valor empenhado no segundo quadrimestre foi de 133.000, valor liquidado de 145.000, valor pago de 144.000. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial 868.000, manteve-se na atualização em 868.000. O valor empenhado no segundo quadrimestre foi de 242. O valor empenhado no segundo quadrimestre foi de 242.000, valor liquidado de 242.000, valor pago 242.000. No acumulado do ano, o valor empenhado está em 459.000, valor liquidado em 459.000, valor pago de 459.000. Vigilância epidemiológica. Dos recursos municipais, o orçamento inicial era 1.768.000, foi atualizado para 1.858.000. No segundo quadrimestre, o valor empenhado de 577.000, valor liquidado de 555.000 e o valor pago de 562.000. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial foi de 1.178.000, atualizou-se para 1.118.000. O valor empenhado no segundo quadrimestre de 439.000, valor liquidado de 419.000, valor pago de 424.000.
No acumulado do ano, o valor empenhado de 748 mil, valor liquidado de 727 mil, valor pago de 727 mil. Então, aqui nós temos um resumo geral do orçamento, onde dos recursos municipais, o orçamento inicial era 273.165, foi atualizado para 269.735. O valor empenhado no segundo quadrimestre foi de 129.738, valor liquidado de 62.348, valor pago de 60.574. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial era 25.959, foi atualizado para 32.389. O valor empenhado no segundo quadrimestre foi de 10.490, valor liquidado de 12.833 e o valor pago 12.333. O acumulado do ano foi de valor empenhado 26.874, valor liquidado de 22.974, valor pago de 22.391. No total geral, o orçamento inicial partiu de 299.206, foi atualizado para 301.631. O acumulado empenhado do total foi de 88.216, valor liquidado de 100.612 e o valor efetivamente pago de 100.337. No acumulado do ano, o valor empenhado foi de 234.338, o valor liquidado de 173.101, valor efetivamente pago 170.970. Bom, desses valores todos, a nossa obrigatoriedade de 15% que nós deveríamos aplicar na saúde, o valor inicial seria de 47.626 no segundo quadrimestre. No acumulado do ano, ficaria em 102.100. Essa seria a nossa obrigação legal. Mas a saúde aplicou muito mais do que isso. No segundo quadrimestre, nós aplicamos 87.779. No acumulado do ano, ficou em 150.127. Isso, no segundo quadrimestre, nós temos um percentual de aplicação dos recursos de 27,65%. E do acumulado do ano está em 22%,06%. Tem o Covid, desculpa, faltou só. Bom, o período de apuração do segundo quadrimestre, receita de transferências do Covid. No segundo quadrimestre foram transferidas as receitas de 2.053 e no acumulado do ano está em 3.917. No segundo quadrimestre, as despesas foram de 3 milhões, o empenhado foi de 3.576, o liquidado de 5.103 e o valor pago de 5.123. O empenhado global do exercício 10.421, o liquidado em 7.498 e o efetivamente pago 7.452. Obrigada, senhor João. Eu gostaria de cumprimentar os vereadores que chegaram, o Gino Mariano, o Ronaldinho RD, e está aberto às perguntas. Com a palavra, o vereador Gino Mariano. Bom dia, presidente dessa comissão, novo secretário de Saúde, Misorelli, João, bom dia para vocês, um bom dia aqui o público presente, quem está nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, um bom dia. Só gostaria de fazer só uma pergunta mesmo, eu quero mais parabenizar o trabalho que vem sendo feito pela nossa cidade aí na área da saúde, está de parabéns, muito bom. A tendência a gente está vendo que é sempre melhorar mais. E, mais uma vez, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Misorelli, que uma população me pergunta e eu vou me encarregar de perguntar para a pessoa certa.
referente no plano de governo. O prefeito já falou que está no plano de governo, né? Eu gostaria de perguntar para o secretário se tem alguma data prevista, já tem algum local correto para a construção da UBS no bairro 120. E fazer meus agradecimentos aqui desde já, que hoje tem pouco assunto para falar. Quero aqui agradecer ao prefeito Marcos Tonho, está sempre empenhado na área da saúde, o prefeito que vem dando continuidade, é um trabalho do Elvis César. Parabéns, prefeito, estamos juntos aí, vamos trabalhar cada vez mais para esta cidade melhorar. Parabenizar também o secretário da Saúde, Misorelli, e toda a sua equipe pelo empenho, sempre disposto a ajudar e a melhorar a saúde de Santana de Parnaíba. A gente hoje tem orgulho de falar que faz parte desta Casa de Leis, representa esse governo, defende esse governo com muito orgulho. Só temos que agradecer mesmo. Quero aqui agradecer também ao nosso deputado estadual César, que vem desempenhando um trabalho excelente no estado de São Paulo, vem focando muito em Santana de Parnaíba. Parabéns, deputado, um excelente trabalho que o senhor está fazendo aí. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, secretário. E a minha pergunta, por enquanto, é só essa mesmo. Muito obrigado. Perfeito. No plano de metas, como todos já têm conhecimento, esse plano de metas é para este ano, tá? Para um ano. Então, na verdade, não é o plano de metas para toda a gestão do prefeito Marcos. Uma das ações é uma nova unidade no 120. Com relação à localização, eu não tenho ainda, isso quem está verificando a localização ideal é a Secretaria de Governo, que está fazendo um levantamento de áreas, para poder, porque, na verdade, quem conhece 120 sabe que não é muito fácil achar área lá, né? É muito difícil, ela está muito já, vamos dizer assim, populada, né? Então, não é fácil achar área lá, mas está sendo visto com cuidados, de acordo com o secretário Evandro, que ele já verificou uma área, inclusive, está passando para apreciação do prefeito, esta área, mas eu exatamente não sei ainda onde ela é, viu, vereador? Então, eu não posso te responder, mas é certo que nós vamos fazer uma unidade de saúde que vá efetivamente atender a população de agora em diante, quer dizer, não vai ser uma unidade para resolver os problemas atuais, que não são pequenos. Então, nós temos que ter uma área privilegiada com relação a isso. Falando do plano de metas, além disso, para este ano, nós temos o hospital, que vocês estão vendo em edificação, quem passa lá vê que é um hospital de grande porte, né, e será de média complexidade. E temos a UBS do Ingaí, que já está em execução, e temos também o CAPS infantil, o infanto-juvenil, com álcool e drogas infanto-juvenil. Então, são praticamente, com essas realizações aí, a saúde em si, basicamente, deverá ficar com 2 únicos prédios sob locação. Os outros todos em edificação própria, o que traz um benefício muito grande para o futuro da cidade, né? Então, é isso daí, com relação ao 120, é isso que eu posso te falar por enquanto, mas ela seguramente será construída em área suficiente para poder atender a demanda da população. Com a palavra, o vereador Vielinha. Bom dia a todos e a todas, TV Câmara, que me assiste pelo Instagram, Facebook. Agradecer a presença do doutor Misorelli, toda a equipe da saúde, agradecer a presidente aqui da comissão, a Neuci, o João, e dizer que a nossa cidade é a cidade que, agradecer ao prefeito Marcos Tonho, investe na saúde. Saúde, ela é tudo, né? Nós temos aí, doutor Misorelli, a ampliação da UBS Colinas, ampliação da UBS 120, construção do novo hospital, onde eu estive lá, doutor Misorelli, que já bateu a primeira laje. Temos também Santana de Parnaíba, se destaca no número 1 do Brasil no combate à mortalidade materna. Temos também a construção da UBS, do Chácara das Garças, Refúgio dos Bandeirantes, vacinados na nossa cidade, meus olhos. Nós temos aí, chegando a quase 60% dos jovens de 12 a 17 anos. Agradecer ao prefeito Marcos Tonho, toda a equipe da saúde. Vacina, sim, vacina já. A vacina, ela salva vidas. Falar também, meus olhos, do mutirão que teve aí, né, na saúde. Mutirão
dentista, oftalmo, né? Foi um sucesso, doutor Misorelli, parabéns. Esteve aí na UPA do Parque Santana, isso? Na USA do Parque Santana, também na UPA da Fazendinha, né? Isso aí. E dizer que o nosso prefeito se preocupa com a saúde de toda a população. Saúde, ela é tudo nas nossas vidas, né? Então, quero aqui, desde já, agradecer a todos vocês que podem confiar no nosso trabalho. E o nosso prefeito Marcos Tonho vai dar continuidade a esse belíssimo trabalho. Agradecer também o nosso sempre deputado César, que há mais de 100 cidades vem conseguindo verbas de encontro com aquelas pessoas de vulnerabilidade. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Obrigado, doutor Misorelli. Obrigado. Com a palavra, ele não fez pergunta, ele só... Com a palavra, Bom dia, presidente. Bom dia, secretário, tudo bem? Outra amiga aí, que eu não sei o nome direito, né? Mas gostaria de dar um bom dia ao povo que está presente aqui, minha equipe, o pessoal tudo aí. E parabenizar o prefeito aí pelo excelente trabalho que vem fazendo na área da saúde. E o nosso secretário também, que a gente reconhece que ele vem com um trabalho excelente aí, nessa área de saúde. E eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da USA São Pedro, a respeito de horário. Porque a gente andando no bairro lá, a gente recebe muita reclamação dos munícipes lá, através de horário, né? Porque o horário lá acho que é das 7 às 5, e as pessoas que trabalham fora têm demanda para marcar consulta nos horários, né? Às vezes trabalha em Alphaville, chega às 5h30, 6 horas, podia estar fechado. Se há uma possibilidade de alterar esse horário menos até às 7 da noite, igual já foi uma época, né? Se tem algum projeto para isso, se você puder me responder. Bom dia, obrigado. Bom dia. Não tem nenhum projeto com relação a isso, mesmo porque a demanda das unidades de saúde, elas caiu muito. Eu, inclusive, desde 2003, eu sou médico da rede, e eu entrei em Santana de Parnaíba para atender na antiga UBS Fazendinha, né, lá na Maricá Marques, no terceiro período. Na verdade, eu fazia o terceiro período, e eu era um médico que não atendia ninguém, porque não ia ninguém procurava. Mas isso faz muito tempo, né? O tempo foi passando, houve uma necessidade de ajuste de horários em virtude isso em 2000 e alguns anos já, do ajuste de horários, com folha de pagamento, uma série de coisas, que nós só pudemos ajustar 2 unidades trabalhando das 7 às 19, que é o AME, e a USA Fazendinha, até para poder acomodar esses profissionais que tinham uma carga horária de 12 horas. Então, não há. Hoje, com relação ao agendamento de consulta, a gente tem que entender que a gente tem várias formas de agendamento além do presencial. Pelo contrário, a gente prefere que não seja presencial, né? Que ele seja via call center, seja via telefone, seja via totem, que tem espalhado nas outras unidades. E em breve, muito em breve agora, estamos acabando o desenvolvimento, vai ser possível fazer os agendamentos, inclusive da especialidade, através da internet. Tá? Isso já está em fase final de estudos pela Secretaria de Tecnologia de Informação, e a gente vai poder ter o agendamento absolutamente não presencial. Durante esse período de pandemia, inclusive, a gente procurou evitar o excesso de pessoas, né? Como o vereador Vieirinha falou dos mutirões, foi falado dos mutirões e tal. No caso da odontologia, por exemplo, quando nós pegamos uma época de pandemia terrível, criou uma demanda que não era pequena já, uma demanda muito grande, e nós conseguimos em 30, 40 dias até agora, reduzir a demanda reprimida de 13.400 atendimentos, hoje está em 2.200, que significa nem 40 dias de tratamento. E a partir do dia 2, se não me falha a memória, a gente não só vai fazer a triagem desses pacientes aos sábados, como também nós vamos começar a tratar os pacientes aos sábados. Então, vai dar uma agilidade muito grande. E o que a gente notou nesse período é que o número de faltosos é muito grande, quer dizer, porque a facilidade, inclusive, de agendamento. A pessoa pode passar em qualquer unidade, fazer o agendamento,
e, na verdade, ela acabava o tratamento e já se agendava. Então, você tinha uma quantidade de pessoas que não tinham necessidade de tratamento, tirando, muitas vezes, o lugar daquela que efetivamente precisava de tratamento. O problema mais sério da rede nosso chama São Pedro. É onde tem a maior demanda de odontologia reprimida. De todas as unidades, hoje nós estamos com uma demanda reprimida de avaliação extremamente baixa. No São Pedro ainda temos 946 pessoas, e nesse sábado iremos atender 500 pessoas. Então, vamos dar uma boa acelerada nessa daí. Com relação ao mutirão de oftalmologia, na verdade, não foram mutirões de oftalmologia. É que os exames oftalmológicos, como uma empresa terceirizada, que traz os equipamentos, tudo, você aumenta esse número. Até trouxe uma sobrecarga um pouco grande para USA Parque Santana. Mas nós também, como ficamos muito tempo com essa demanda reprimida por causa do impedimento do exame perto, não estarem vacinados, então houve um acúmulo de demanda que a gente está procurando agora aliviar essa demanda. Então, com relação a São Pedro, voltando, não há nenhuma previsão no momento de aumento de horário, existe uma previsão de facilitação do ponto de vista de agendamento de consulta, né, e lembrando que, por exemplo, o munícipe que ele tem, vamos supor que eventualmente ele não tem horário após as 17 horas para passar, ele pode solicitar a transferência dele de unidade. No caso da fazendinha, por exemplo, é só fazer via protocolo, e durante um ano ele pode permanecer naquela unidade. Isso é definitivo? Não, é claro que não. Tudo depende das necessidades do bairro, do município. Pode ser que haja até necessidade de extensão desse horário, mas no momento não há previsão para isso. Só mais uma perguntinha a respeito do médico otorrino, que ele atendia 2 vezes por semana. E aí, acho que, devido à demanda, né, deve ter tirado esse um dia para outro bairro. Se é possível voltar mais um dia lá, igual eram os 2 dias, porque o pessoal reclama muito que a procura lá é muito grande, porque vem os outros bairros, Parque Senai, que eles vão em volta ali, Jaguari, vêm procurar o São Pedro para essa situação, né? Só um instantinho, eu vou levantar a demanda do otorrino no São Pedro. O São Pedro hoje tem 12 pacientes esperando para passar. 12. No AMI, que é a carga horária do otorrino, a maior parte está no AMI. E nós temos, acho que nenhum, se eu não me engano, nenhuma demanda. Tá? Então, é uma demanda realmente é uma demanda pequena. Tá? A demanda reprimida é muito pequena. E o que acontece? Muitas vezes, qual é que é o intuito no futuro? A ideia do futuro, com o hospital pronto, é nós transformar, o PSI vai para esse hospital novo, e a gente transformar todo o AMI em AMI, inclusive onde está o pronto-socorro infantil. E nós vamos centralizar todas as especialidades num único local. Por que isso? É mais fácil o gerenciamento de demandas. Então, provavelmente, nós vamos, no futuro, centralizar lá. Mas, na verdade, a demanda do otorrino no São Pedro ela é menor do que no AMI, apesar do AMI ter mais otorrinos. Então, não tem uma... 12 significa um médico otorrino com meia carga horária, são agendados 220, 230 pacientes por mês. 12 realmente é 4 horas de demanda. Tá? Concluiu, vereador? Só concluir aqui rapidinho. Então, essa pergunta que eu fiz foi através dos munícipes, né? Que tem um otorrino lá muito bom, ele atendia 2 dias. Eu pedi até para a moça mandar o nome dele, que eu não tenho conhecimento com o médico, mas foi através de um munícipe lá que pediu, que esse médico atende muito bem, e ele atendia 2 dias por semana, e ele foi transferido 1 dia por semana para outro bairro, né? A pergunta é só através disso aí. Não, ele foi transferido sim, mas faz 2 anos que ele foi transferido uma carga horária, e eu estou segurando ele lá porque ele não quer continuar lá. E eu que estou segurando para tentar deixar nos 2 polos o atendimento, porque ele quer ir para o AMI também no restante da carga horária. Com a palavra, vereador Vieirinha. Também, Misoel, eu estive na prefeitura, nós somos a única prefeitura do Brasil em tempo real, não é isso, Misoel? Que ali acompanha quanto tempo demora o paciente, quantos médicos atendem, quanto tempo o médico demora para atender, em tempo real.
Também, meus honorários, nós temos aqui também, na nossa cidade, não podemos esquecer, são 7 anos, não é isso? Sem aumentar 1 centavo de IPTU na nossa cidade. Mas o prefeito investe na saúde. Nós temos também aqui uma referência na saúde. Nós temos também a farmácia de alto custo, né, doutor Misorelli? Aqui na nossa cidade. Temos também farmácia que funciona aos finais de semana, de domingo a domingo. Obrigado, doutor Misorelli. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Dessa presidente, eu gostaria, doutor, em primeiro lugar, parabenizar pelo trabalho, tanto o senhor quanto toda a equipe, pelo desempenho, pela dedicação. Eu sou suspeita em falar dessa secretaria, porque eu tenho um grande carinho, né, pelo trabalho, eu tenho um contato muito grande com as meninas. Doutor, quando o senhor relata o novo hospital como de média complexidade, o senhor se refere de que forma? Haverá a questões das cirurgias de pequeno porte realizadas dentro do nosso município? Poderia nos dar uma pincelada? Não é só pequeno porte, não. Nós vamos fazer a média complexidade. A ideia é que nós venhamos atender o município em pelo menos 85% dos procedimentos cirúrgicos. Quais são os procedimentos que devem ficar fora? É a cirurgia cardíaca e a neurocirurgia, porque eles necessitam de hospitais terciários e não hospitais secundários. Agora, hoje a gente tem a expectativa de um morador de Santana de Parnaíba com pedra na vesícula é 8 meses para operar. Sim. Então, nós faremos todas as cirurgias de pequeno porte e de médio porte também no município, tá? Então, a previsão, é claro que o hospital, ele vai, assim que iniciar as atividades dele, um hospital você não faz ele 100% funcionando no primeiro ano, né? Nenhum hospital, você não lota um hospital em 100% no primeiro ano. Então, gradualmente, a previsão é que ele esteja com 100% de ocupação por volta de 4 ou 5 anos. Então, dá tempo de você ir crescendo nessas cirurgias. Mas a previsão é que se realize todas as cirurgias de média complexidade, que hoje envolve mais ou menos 85% da demanda do município para fora do município. É bem isso que eu queria dar uma pincelada, doutor, porque às vezes as pessoas do nosso município, eles não entendem que, devido a nós não termos o nosso hospital, nós ficamos na dependência da vaga do Estado, né? E existe a questão da regulação, que eu até de antemão quero lhe agradecer, que às vezes deparamos com situações bem difíceis, né? E que tivemos assim que recorrer, na maioria das vezes, ao secretário para intervir junto à doutora Cláudia ali da regulação. São coisas que demandam um certo tempo e às vezes o munícipe não entende, né? Então, a gente gosta sempre de esclarecer, deixar bem claro que a gente fica na dependência da vaga do Estado. E com a construção do nosso hospital, como bem disse o doutor, haverá, sim, um privilégio, digamos assim, para o nosso povo, né, doutor? Ou será uma porta aberta também para os municípios vizinhos? Só para colocar para vocês, o Pacto Federativo, na verdade, nunca obrigou o município nenhum a ter hospital. O único que eu tenho conhecimento, o único município que teve a coragem, a visão de investir entre construção e equipar 100 milhões, e que deve ser a previsão de gasto anual do hospital também 100 milhões, ele funcionando 100%, é evidente, nenhum município, a não ser Santana de Parnaíba, teve condições de fazer e teve a coragem de fazer ou de investir. Então, isso é o altruísmo já desde do prefeito Elvis, como vem continuando com o prefeito Marcos, a gente percebe a intenção de dar resolutividade nos problemas do município. Mas, como eu estava falando do Pacto Federativo, o município não teria obrigação nem de ter cardiologista, nem de ter oftalmologista, a obrigação é do Estado. O que a gente percebe é que cada vez os braços estão mais curtos, né? Então, cabendo mais ao município. Então, o município que tem condições, tem visão, faz com que invistam no município, cresça o município, tem condições.
Agora, outros que a gente apresentou aqui como municípios da região, não tem a menor condição de fazer. Se fizer, não aguenta. Então, quando você pergunta, vai ser de porta aberta, o pronto-socorro, universalmente de porta aberta. Tá? A ideia é que nós atendamos às cirurgias dos munícipes de Santana de Parnaíba. As cirurgias que vierem de fora, salvo as urgências, que você não tem como, elas serão encaminhadas via central de regulação para que o Estado providencie as vagas. Não dá para você manter toda a região, né? Porque nem o HGI, nem o HGC, nem o HMB é porta aberta. Tá? Vocês terem ideia, não tem pronto-socorro, HMB, e os pacientes que são operados lá são munícipes de Barueri. Os que não são, eles são transferidos. Então, a ideia, mas lembrando que urgência é urgência, isso vai ser resolvido. Tá? Tá ok, doutor, obrigada. Eu gostaria de acrescentar para os vereadores que chegaram posteriormente, o doutor havia comentado a questão da ausência de muitos munícipes na questão da segunda dose das vacinas contra o Covid-19. E assim ele pediu, né, através de quem está nos assistindo, que nós, quanto representante do povo, venhamos assim também ajudar, né, orientar esses munícipes para que vão até as unidades básicas do seu bairro e faça, né, o agendamento e que no dia agendado compareçam. Por quê? Como bem falou, existe um frasco de 10 doses, então tem que ter um agendamento para que não haja desperdício. Então, eu gostaria de esclarecer para os vereadores que chegaram depois, para que nós possamos, assim, fazer uso da tribuna também, onde alcança várias pessoas, e que, assim, nós possamos ser multiplicadores de informação e que as coisas venham a acontecer. Gostaria também de convidar todos para o encerramento, né, no sábado, ali no Bolsão, a questão do mês, que é o mês de setembro, onde se comemora o anti-suicídio, na realidade, conscientiza, né? A gente tem esse mês na questão do anti-suicídio. Então, foi feito um trabalho maravilhoso ali junto à Secretaria da Saúde Mental, junto com a saúde num contexto geral, né, onde teve a participação de alguns comércios ali fazendo doações de alguns vouchers, e eu gostaria de convidar todos vocês e convidar o nosso povo também para que assim venhamos incentivar, conscientizar e que possamos fazer um trabalho em conjunto, em parceria. O encerramento será no sábado, né, dará início às 15 horas, com a caminhada e a premiação, né? Até porque nós estamos dando hoje início à Feira da Primavera da Mulher Empreendedora, que será realizado ali na Praça Central, próximo à Matriz. Iniciará hoje, das 16 às 22 horas, sábado, das 13 às 21 e domingo, das 13 às 18 horas. E eu gostaria, assim, de estar convidando a todos, inclusive vocês, né, nós, mulheres, né, para que nós possamos, assim, fomentar, né, o comércio da nossa cidade, dar oportunidade para aquelas mulheres que expõem os seus produtos nos bairros e, assim, que possamos todos participar e contribuir. Gostaria também de fazer uma última pergunta, doutor, que o vereador Gino me passou, a questão da vasectomia. Está sendo realizada no município? Em que pé? Não, no município não. Estão sendo realizados via central de regulação, via Estado, elas estão sendo realizadas. Tá? A previsão é que a gente consiga fazer tudo isso daí também aqui dentro do município com um novo hospital. Porque, na verdade, não é problema que nós não fazemos porque nós não queremos fazer, é porque você não tem o profissional concursado para que faça. Né? Então, os nossos urologistas, eles são concursados para atender as consultas e não para fazer procedimento cirúrgico. E quando você coloca alguém, você tem que colocar alguém com muita responsabilidade para fazer esse procedimento. Né? Então, a gente evita criar problemas. Então, eles estão sendo encaminhados para o Estado e estão sendo realizadas as vasectomias, sim. Tá, ok. Obrigada, doutor. Com a palavra, vereador. Miss Aurélia, uma pergunta do munícipe aqui, se é possível.
um aplicativo para os munícipes poder agendar consultas sem precisar ir na UBS. Sim, aquilo que eu falei, está sendo desenvolvido pelo SMTI, via aplicativo e via e-mail. Já está sendo desenvolvido em fase de finalização pelo secretário Leônidas. Tá ok, obrigado. Doutor, a questão das cirurgias eletivas, a gente percebe que já está começando a retomada, né? Até por questão do Covid, muitas das vezes o munícipe não entende, fica naquele aguardo e às vezes nos aborda dizendo assim, mas há X de tempo eu estou aguardando. Então, não adianta, às vezes, a gente ter aqui na cidade todo a porta de entrada e se o hospital está com as portas fechadas até então no período de Covid. Agora já está voltando, né, doutor? Na verdade, o HGI e o HGC, eles fecharam a porta para o Covid, ficou o único hospital da região com previsão para receber pacientes de Covid, é o Regional de Osasco. Então, deve retomar as atividades de cirurgias eletivas em breve. Mas lembrando que a demanda é enorme, né? Ficou uma demanda muito grande e vai ter que se criar. Tive uma reunião com o Estado ontem, que inclusive eu citei isso daí, que tem que se pensar em voltar a fazer aqueles mutirões noturnos, sábado, domingo, nos hospitais, credenciar outros hospitais, para atender essa demanda, né? E esperando que as pessoas tomem vacina, usem máscara, distanciamento social, para o Covid não voltar. Porque se voltar, vai ser a catástrofe no mundo. No mundo. O Brasil é o segundo colocado em mortes por Covid no mundo. Então, nós precisamos nos acautelar e manter aquela situação de que nós devemos continuar nos prevenindo para evitar que isso volte a acontecer. Tá? Eu ia falar só uma observação que eu falei no começo sobre o Fernão Dias. O Hospital de Campanha Fernão Dias, quando ele foi criado com os 35 leitos, ele foi criado, e isso foi uma bênção que o Elvis, na época, colocou, porque salvou muita, mas muita vida de Santana de Parnaíba e de outros municípios. Muitos municípios vieram para cá e foram atendidos. Hoje, dos 35 leitos, nós estamos com 3 pacientes de Covid, 3 graves, mas só 3 pacientes em relação ao que já tivemos, mas estamos usando o Fernão Dias como leitos de UTI, o que a gente consegue diminuir muito a necessidade de remoção para o Estado. Então, hoje nós temos 3 de Covid, se não me falha a memória, 5 pacientes não Covid que estão internados como leitos de terapia intensiva, porque esses leitos foram criados como leitos de terapia intensiva. Então, eles estão dando para nós todo o suporte de terapia intensiva necessários para os pacientes. Tá? Então, ele vai ficar mantido, aberto, funcionando até a inauguração das novas UTIs do novo hospital, que, na verdade, serão 3 UTIs, né? Tá? Beleza, que bom, né? Isso é ótimo. Doutor, eu não poderia deixar de agradecer o nosso prefeito Marcos Tonho, né, em parceria com o nosso deputado César, dizer ao nosso povo de Santana de Parnaíba como é bom a gente ter um representante na Assembleia, né, Legislativa do Estado, porque é bem isso o papel do nosso deputado, é trazer emendas para o nosso município, né, baseado nas necessidades do nosso povo. Sabemos que o nosso hospital, que está já em construção, é um grande sonho, né? É um sonho que eu acredito que em pouco tempo aí será concretizado. E isso em parceria com quem? Deputado estadual, prefeito Marcos Tonho, secretário da Saúde, toda a equipe de obras, né? A questão da equipe da educação também, porque eu acredito e gosto sempre de mencionar que é uma secretaria que tem que andar lado a lado com a saúde, né? Quando, às vezes, muitos me abordam, falam assim, mas nós precisamos direcionar alguma criança para o psicólogo, né? Então, quer dizer, está relacionado à saúde. Então, são secretarias que andam lado a lado. E quando o vereador fala da questão da demanda de otorrino, vereador, é assim, eu acredito que o profissional do qual o senhor mencionou é um profissional muito bom,
paciente teve ali um carinho, uma confiança, mas, infelizmente, não dá, às vezes, para manter todo o profissional bom somente num local. Temos que fazer o dimensionamento, acabar suprindo a necessidade de outros bairros, mas, como bem diz o secretário, 12 pacientes, né, secretária, é uma demanda pequenininha. A gente tem que procurar se atentar à questão da fisioterapia, que eu acredito que é uma demanda um pouquinho maior, uma certa dificuldade, às vezes, por questão de locomoção, né? Às vezes o paciente questiona muito a questão do transporte. Às vezes tem que ir até a unidade, se há a possibilidade de ir até a residência, junto ao SAD. Eu falo, gente, é complicado, porque às vezes fazem uso de alguns equipamentos que está instalado nas unidades. Então, não tem como, né? E é isso, eu gostaria assim, de agradecer a todos pela presença, levo o meu abraço a todos os profissionais da saúde, agradecer ao senhor secretário pelo trabalho, pela dedicação, pedir desculpas, né? Porque às vezes a gente perturba tanto, eu sei que o secretário é uma pessoa tão ocupada, às vezes tanta coisa na cabeça, e mesmo assim, às vezes os vereadores acabam entrando em contato, vereador, né, secretário, estamos assim e tal, mas é bem isso. Eu quero agradecer também o senhor João, e assim eu dou por encerrado esta audiência pública. Obrigada.